Welcome to Quantum Consciousness Matrix with your host, George Gomes. Hoje o tema é um tema muito interessante, o qual eu venho estudando esse tema por vários anos. Vou explicar uma coisa que está acontecendo aqui. O PowerPoint está em espanhol, mas não é problema, vou falar em português e vocês vão entender, eu traduzo tudo, não é problema. Nós vamos falar a conectação entre o consciente e o subconsciente, e também o superconsciente. São fatores indispensáveis na nossa vida. E quando nós entendemos esse mecanismo, nós vamos poder conseguir viver uma vida muito melhor, mais tranquila, e trocar as coisas que nós não queremos fazer, ou temos que não estão nos agradável para a gente. Falou? Quando nós nascemos, nós somos todos iguais. Fazemos gugu dadá, não importa se você é branco, azul, amarelo, cor-de-rosa, o que seja. É um bebê. Nesse período de crescimento até os 5 anos, existe uma quantidade de neurônios novas que vão, milhões e milhões de neurônios todos os dias começam a nascer, a crescer no nosso cérebro. E a razão disso é a razão pela qual os bebês, então, estão sempre assim, olhando para lá, olhando para cá, e eles dormem muito, porque é um processo muito intenso, né? E eles estão assim, é como uma esponja observando, absorvendo toda essa informação que está ao redor deles, né? Uma das informações mais interessantes disso são os pais, né? Os pais praticamente formam parte total da personalidade dessa criança. Então, se você tem, é comum que você vê assim, a avó, o avô, menino bonito, agarra pela bochecha, ele gugu dadá, ele olha para aquela pessoa assim com uma cara assim de que, o que está acontecendo com essa mulher? O que está acontecendo com esse cara que vem que agarra minhas bochechas? Quem são eles? E vai chegar um ponto, então, em que ele já começa a entender o que está passando, e é quando eles começam a mover a patinha e o bracinho e dar aquela sorrisinha, né? Aí o avô fica, olha, ele sorriu para mim, a avó, que menino bonito. E eles ficam assim, então a melhor coisa que eu faço assim, para eles me deixarem em paz é sorrir, né? Então você vê que os bebês estão sempre sorrindo. E essa é uma das razões. Mas, anyway, o que acontece aqui nesse período consciente quando nós entendemos o que eu vou explicar aqui agora, você vai ter uma oportunidade de trocar e entender a sua vida de uma forma melhor. Tem um lado positivo que nos afeta, que é amor, compaixão, alegria, gratidão, tudo isso, né? E também tem um lado negativo, que é ódio, estresse, raiva, ciúme, falta de perdão, fofoca, que é o xisme, né? E palavras mais. Se você vem numa família onde existe muito lado positivo, então essa criança vai começar a notar coisas positivas e vai influenciar ela em muitos aspectos. Por outro lado, se ela vem numa família que tem muita coisa assim como negativa, né? A mesma coisa vai passar. Entra no consciente, né? E o consciente é relacionado com o coração. E é muito interessante isso, né? Quando nós nascemos, ou somos criados na fase fetal, o primeiro órgão que se desenvolve é o coração. E esse órgão também desenvolve um sistema elétrico. Como tem o cérebro, né? Desenvolve esse sistema de neurônios, são 40 mil só. E esse sistema, então, se comunica totalmente com toda a parte do nosso corpo. Ele tem uma potência muito grande na nossa formação. Essa é onde vem o lado emocional, né? E também se você vê que o bebê foi criado num aspecto de carinho, que a mãe está sempre falando, meu querido, eu te amo, blá, 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 essa criança essa emoção no coração
vai ser muito intensa, né? Se vem também o outro lado negativo, essa emoção também vai ter um lado negativo e vai se tornar emoções negativas. Essas emoções, o que vai acontecer é que ela vai para o seu subconsciente. O seu subconsciente, recebendo toda essa informação, ele é a área do subconsciente, ele recebe essa informação no glóbulo da frente, né? No lobo frontal, e daí então ele passa essa informação que é gravada através de químicos na parte de neurônios em diferentes áreas do cérebro. O que vai acontecer aqui no subconsciente, que é muito interessante, é que ele arquiva tudo o que acontece aqui. É como uma computadora, né? Quando você tem uma computadora, você põe informação lá dentro, a computadora, o processador dessa computadora, o que vai fazer é processar essa informação. Pode ser positiva, pode ser negativa, e essa vai te dar uma reação, uma resposta para isso, né? O subconsciente é extremamente racional. O consciente já é totalmente emocional. Mas o problema do racionalismo no subconsciente é que ele pode ser positivo ou negativo. Não importa. Quando ele recebe essa informação aqui, ele processa e retorna isso para a sua vida. Então, aí é que existe muita gente falando que é importante que você tome conta das suas palavras, das suas emoções, dos seus pensamentos. E uma das coisas também que é muito forte nisso é quando você está sozinho, né? Dirigindo seu carro, tomando banho, ou isolado, caminhando, e você começa a ter essas conversas pessoais, que nós chamamos em inglês self-talk. Esse self-talk são as conversas que a gente tem com nós mesmos, né? E às vezes essa conversa pode ser muito positiva, pode ser muito negativa, pode ser uma conversa assim de fofoca, de brigando com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. E é uma ação mental consciente que é terrível. Então você tem que ter cuidado com isso, porque quando você não tem cuidado com isso, vai para o seu subconsciente, ele pega essa informação e retorna. E às vezes o que acontece é que depois que você tem toda essa briga, né, você nota que você chegou em casa, a pessoa, ô meu querido, tudo bem? Você vai, por que ela está me tratando meu querido quando eu briguei com ela? Realmente você criou tudo isso. Aí é que vem uma coisa que é muito interessante, né? Na formação da personalidade da criança, que vai até os 5 anos, né? Toda essa informação que é formada de um lado positivo ou negativo. Aos 5 anos, ele já tem uma forma, uma percepção da vida, né? Ah, por que eu sou pobre? Por que eu sou rico? Porque eu caminho dessa natureza? Porque eu não caminho? Porque o meu pai dirige isso e o meu amigo dirige um carro que não tem carro, ou eu tenho muita roupa, o outro não tem. Começa a ter essas coisas de society, né? Influências psicológicas e até mesmo de uma forma boa ou má. Mas e depois então vem a parte do supraconsciente. E nós vamos discutir cada uma dessas fases separadamente mais tarde. O superconsciente já é uma passagem direta do consciente para esse lado aqui. Esse lado aqui já é um lado mais espiritual. É um lado onde as coisas acontecem quando você tem conectação direta aqui. Você vai ter milagres acontecendo na sua vida, o que você chama milagres, né? É tudo uma criação do sentido de você tem condição de criar isso, né? E as pessoas quando vê muita novela, muita coisa assim, genera um lado negativo também, a mesma coisa que está aqui, né? Então vamos ver o que acontece aqui, a consciência. Vamos falar da consciência. A consciência é considerada a segunda dimensão. O que é a dimensões? Dimensões é a dimensão onde você está agora, nesse momento. Tudo que está acontecendo aqui é racional. A gente tem consciência, então você está usando tudo isso aqui, a sua imaginação é
A parte total da sua vida é a imaginação. Então vem a consciência. Nessa consciência existe imaginação, sentimentos e emoções. Mas a principal coisa na consciência ou na vida de qualquer um de nós é a imaginação. Antes de alguma coisa acontecer na nossa vida, nós imaginamos. Nada acontece sem imaginação. E quando nós pomos sentimentos nessas imaginações e emoções, aí as coisas se tornam mais fortes. É onde você influencia muito o seu subconsciente. Quando você influencia muito o seu subconsciente, que é considerado a terceira dimensão, por que é considerado a terceira dimensão? Porque é onde essas emoções começam a ter efeito na nossa vida, na segunda dimensão. Então, é aquilo que nós explicamos antes. Se você tem umas coisas positivas na terceira dimensão, o seu subconsciente vai trazer coisas positivas. E se você tem pensamentos negativos ou imaginações negativas com sentimentos, a mesma coisa vai acontecer. Aqui existe uma coisa que é muito interessante, diz a fé em Deus, né? Eu sempre escutei isso, eu cresci com isso, né? Eu tenho fé em Deus que o meu dia vai estar melhor. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir um trabalho. Eu tenho fé em Deus que eu vou fazer isso. Com o entendimento que eu tenho hoje, isso genera um sentimento de culpabilidade, né? Por que genera isso? Porque se nós falamos, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir um trabalho hoje, aí o trabalho não acontece, aí a coisa que você vai falar é o seguinte, foi porque Deus quis, não passou porque ele quis. Então, e você também está botando toda essa culpa nele, né? Indiretamente está botando a culpa. Por causa dele, eu não tenho trabalho. E não é assim. O negócio, em realidade, é que você não criou isso na sua mente. Nós temos a tendência de viver em termos de esperando que as pessoas ou as coisas aconteçam na nossa vida. E, em realidade, nós criamos tudo isso. E isso é uma coisa um pouquinho difícil de, talvez, de entender ou assumir, né? Porque vivendo num society tão emocional, é muito difícil, às vezes, tomar responsabilidade pelas nossas ações. E aí você vem o superconsciente, né? O superconsciente é tudo que você pensa se manifesta. Quando você tem uma consciência do que é o seu poder, do que é Deus dentro de você, que não existe uma separação. É como Jesus falou que eu e meu Pai somos um. E isso é muito importante, né? Porque é uma consciência divina. E essa foi a razão pela qual ele fez tantos milagres. Então, quando você está com uma consciência de paz, de amor, de alegria, essa consciência é tão intensa, mexida com sentimentos e emoções, é tão intenso que vai direto para o supraconsciente. E por isso é que existem essas coisas onde você tem um poder especial de manifestar coisas que normalmente as pessoas fazem. Aconteceu um milagre comigo. Esse milagre não é nada mais, nada menos que você está em total coexistindo com o seu Deus, com você próprio, com o seu subconsciente. Essas coisas passam. É onde também não existe um desejo, nessa fase daqui, você não tem desejo. Porque quando você pensa uma coisa, se manifesta. Isso pode manifestar negativo ou positivo, né? E também os seus desejos já não deixam de existir. Seus desejos já não existem. Porque quando você deseja algo, é porque você tem falta disto. Mas quando você já tem isso, você não tem falta disso. É como, qual foi a última vez que você pensou no seu dedão do pé? Nunca pensa, muito difícil. A única forma que você vai pensar no seu dedão do pé é quando você dá
sei lá, dar uma patada em algum lugar, uma pedra, e afeta o seu dedão. Aí vai doer, você vai pensar no seu dedão. Mas, em realidade, você não pensa porque é parte de você. É como pensar no seu braço, na sua unha, outras coisas, né? Você não pensa por causa disso. Então, essa é uma fase muito especial, onde você vai de consciência direta ao superconsciente, sem passar pelo subconsciente, porque aqui é um processo, né? E aqui você já tem consciência do que você é. Uma explicação também que nós podemos falar é o seguinte: por exemplo, um médico, ele pode pegar fogo na clínica dele e em um ano ele constrói a clínica muito melhor, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele tem consciência daquilo que ele é. Então, tudo já está aqui, a consciência dele. A mesma coisa passa quando estão pessoas que têm uma vida meio difícil, né? E, em realidade, essa vida é criada por eles. Ninguém criou, você não pode culpar ninguém. A única pessoa que a gente culpa aqui somos nós mesmos por não ter uma função de uma imaginação positiva, juntamente com os sentimentos. É a quinta dimensão. Essa quinta dimensão é onde tudo acontece assim automaticamente. É onde os milagres acontecem, é onde a nossa vida começa a trocar, né? Eu tenho um exemplo muito interessante. Eu tenho um amigo que ele vivia no Rio, ele estava passando um momento muito mal, principalmente quando chegou esse problema do Covid, né? E ele me falava: eu estou completamente desesperado, não tenho dinheiro, não tenho o que comer. Uma vez ele virou para mim e falou: só tem um ovo no refrigerador. E no outro dia eu conversei com ele e falei: eu já não tenho mais o ovo, que acabou, não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada. E ele aí até que chegou um ponto, e eu falei com ele, olha, expliquei com ele várias vezes esse processo, né? E às vezes nós entramos num processo também no qual nós sentimos pena da pessoa, né? Aí nós tentamos ajudar. Ajudar é uma coisa maravilhosa, mas a melhor coisa da forma de ajudar uma pessoa é você fazer com que ela entenda esse processo. Porque, em realidade, às vezes, quando a gente ajuda muito uma pessoa, ou até mesmo isso acontece muito entre família, né? A sua tia Maria está sempre doente, você precisa mandar dinheiro, aí você manda 500, manda R$100, manda R$800. Ela nunca para de estar doente, ela nunca para de sair fazer nada. O seu primo está ruim, está sem trabalho. Mas se ele tiver uma consciência de construir isso, você não precisa mais viver independente de ninguém. E foi o que aconteceu com ele. Ele resolveu ir para um outro estado. Nesse estado, ele começou a trabalhar na fazenda da família, com café. E eu tenho certeza que ele começou a pensar em certas coisas que eu comentei com ele, porque um dia ele virou para mim e falou assim: eu estava dirigindo e hoje me deu assim, um estalo na cabeça, né? E ele chamou esse amigo ofereceu para ele um trabalho. Hoje, eu estou super feliz, muito orgulhoso dele, porque ele está trabalhando, fazendo um bom dinheiro, tem um bom salário, está fazendo coisas que ele gosta de fazer, e tudo isso foi o quê? Relacionado com o que nós estamos fazendo aqui. Entende? Isso aqui é a mente divina. Então, isso daqui também se torna, como se a fé de Deus. Então, existe uma diferença muito grande, né? Ter fé em Deus e ter fé de Deus. Ter fé em Deus é quando nós temos sentimento de culpabilidade, o sentimento de as pessoas têm que nos ajudar, e se Deus não aceita, né? Aí você, foi porque ele não queria isso para mim. Não é verdade. Porque não existe uma página na Bíblia onde Deus não quer o melhor dos melhores para nós. E até mesmo você pode ler a parábola do filho pródigo, né? E é o único lugar na Bíblia onde Deus correu para abraçar o filho. É o único lugar que Deus sai correndo para abraçar. Isso é muito interessante porque quando nós estamos cansados de todos esses problemas, ele vem e nos abraça. Então, e a outra coisa é a fé de Deus, né? De você saber que você sabe que você tem o poder de trocar a sua vida.
que você tem o poder consciente de dizer, isso é o que eu quero. E nós vamos falar mais tarde como você chegar nesse ponto. E o que passa, outra coisa que muita pessoa passa, o que passa com a quarta dimensão? A quarta dimensão é um processo, eu não vou entrar muito em detalhe com isso científico, porque é um pouco complicado, entende? E isso não é a razão que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo que é para as pessoas entenderem esse processo, assumir e fazer parte da vida de vocês. Que o meu sonho é ver todos os meus amigos, todas as pessoas que assistam isso numa vida feliz, tranquila, com saúde, com finanças maravilhosas e tudo isso, entende? Porque ser próspero não é somente dinheiro, é saúde, é paz, é amor, é uma família maravilhosa, é tudo isso. Isso é ser um milionário. E isso é Deus, porque Deus não é pobre, Deus não entende nada de problema de saúde, problema de dinheiro, porque se ele for entender disso, ali deixa de ser Deus, né? Não funciona dessa natureza. Por isso é que é importante as pessoas desenvolver essa fé de Deus, onde você sabe que você sabe do que você é, de quem você é, quem é o seu pai e o que ele quer para você. Quando você faz isso, onde você passa da consciência para o supraconsciente rapidíssimo. E é onde coisas começam a acontecer na sua vida. A consciência, né? Vamos falar da consciência por si. Nada mais, nada menos que, como eu falei antes, a imaginação, sentimentos e emoções. Essas emoções, imaginação, é a função principal de toda a nossa vida. Se você vê onde você vive, com quem você vive, o relacionamento que você tem, a sua conta bancária, a sua saúde, os amigos que você tem, tudo isso você imaginou isso. Então, se você não está contente com isso, você pode trocar, né? E se você tem uma relação completa com o coração, e existe uma coisa que se chama coerência de coração com a mente, e também existe coerência de coração com as pessoas ao nosso redor, entende? E isso é o que acontece aqui com o coração, onde tem um cérebro não especial dentro dela. E então existe uma coisa que é muito interessante aqui. Falando da parte química, né? Existe uma coisa que se chama oxitocina. Oxitocina assinala óxido nítrico. Isso acontece na nossa parte da mente. O óxido nítrico assinala o fator relaxamento endofilial. Aqui eu vou explicar um pouquinho. Tem duas coisas que acontecem aqui, mas isso é muito importante. Oxitocina vem da parte posterior da endocrinal. Então, o que acontece? Ela assinala, quer dizer, ela começa a manifestar óxido nítrico. Esse óxido nítrico é o que nos dá uma sensação de euforia, de maravilha, de alegria, de tudo isso, né? Isso nos afeta também, e isso assinala o relaxamento endofilial, o fator de relaxamento endofilial, é onde as veias do coração começam a dilatar, e quando essas veias dilatam, então o sangue vai muito mais forte, vai para o cérebro, vai para toda a parte do seu corpo. Duas coisas acontecem aqui. É quando você tem a sua parte sexual, não é? E é onde você se torna excitado, é onde você começa a olhar a pessoa e tem aquela centralização total na pessoa, né? E você tem o ato sexual de amor. Ao mesmo tempo também, isso acontece na nossa parte espiritual. É onde é esse mesmo processo, é onde você se sente assim feliz, contente, se sente realizado, acontece algo na sua vida onde você consegue um trabalho maravilhoso, ou você encontra dinheiro, a sua vida troca completamente, assim, 180. Isso acontece, existe essa excitação aonde vai tudo para o seu cérebro, onde você fica enfocado
em alguma coisa. O sistema nervoso cardíaco chama intressíntico. É uma intricidade de uma rede de gânglios complexos, né? Neurotransmissores, proteínas e células. É o mesmo e é o que acontece entre o coração e o cérebro, né? E são somente 40 mil células nervosas aqui que envia essa mensagem para o coração. Por isso, quando existe essa sensação de amor, de paz, de positivo, né? O seu coração fica excitado. E ele fica excitado de uma forma assim maravilhosa. E você sente que o seu cérebro começa a iluminar. Hoje nós temos provas científicas, né? De que isso é o que acontece. A mesma coisa quando você tem um sentimento de ódio, de rancor, de tristeza, melancolia, tudo isso, o seu coração já não tem esse mesmo sentimento, então envia toda essa área negativa para o cérebro. E é onde então é onde nós vemos pessoas que nunca estão contentes, e pessoas que não sabem agradecer, pessoas que despertam de manhã e a primeira coisa que elas pensam é tudo negativo, em vez de agradecer por tudo que ela tem. E nós temos realmente sempre algo para agradecer. Isso é muito importante, porque tem as pessoas que despertam com um lado positivo, ou dizem que ela despertou do lado esquerdo, né? E tem outra que ela desperta com o lado positivo. E essas pessoas, então, quando você desperta com positividade, o seu dia vai ser maravilhoso. Você começa a ver as pessoas com outros olhos. Você não tem fofoca, você tem palavras de apoio, palavras de carinho, palavras de excitamento para que a pessoa cresça, aplausos, né? E tudo isso. Isso é maravilhoso. E tudo começa com a nossa imaginação. Então, quando a gente desperta de manhã, vamos imaginar coisas positivas. E a sua vida vai ter um troque maravilhoso para ela positiva. O subconsciente, sendo a terceira dimensão, né? Puro racional. Então, como eu falei antes, né? Quando nascemos, nós estamos completamente limpos de informação. Por isso é que é importante que a informação que está sendo enviada para o lóbulo frontal e processada seja informações positivas, porque isso vai determinar a nossa personalidade. Também tem uma coisa que se chama, né, porque as crianças são como uma esponja, né? Tudo que os padres falam, tudo que os pais falam, positivo, negativo, ou se você vem numa família humilde, pobre, ou você vem numa família rica, que vive num casarão e outro vive na favela, tudo isso influencia a nossa perspectiva do que somos e do que vamos fazer mais tarde na nossa vida. Mas isso não quer dizer que você não pode trocar certas coisas. Aliás, você pode trocar tudo que acontece na sua vida, através de várias coisas que nós vamos discutir mais tarde. É a parte da formação da personalidade, né? Então, se a pessoa cresce numa área que é cheia de rancor, tristeza e tudo isso, você vai ser dessa natureza. Existe uma coisa que é muito importante também, que se chama emoções atrapadas. Emoções atrapadas é quando nós crescemos e existe uma coisa negativa, né? Pode ser a perda de um ente querido, pode ser um trauma criado pelos pais que sempre falam: você não presta, você não vale nada, você quando crescer não vai ser nada na vida. Isso genera um trauma. Nesse período onde as crianças estão como uma esponja, né? Eles pegam isso e assumem isso. E quando você assuma isso na sua vida, é muito difícil. É onde você encontra pessoas que têm uma vida muito difícil, muito assim, uma carga, vamos falar, uma carga negativa intensa, onde elas estão querendo fazer coisa, nunca faz, ou quer seguir em frente, nunca consegue, né? E essas emoções atrapadas são exatamente
dessa natureza que vem. Então, vem como um abuso, vem como uma morte, as pessoas que falam que você não é o suficiente bom, que você é pobre, você tem que trabalhar, gente rica estuda, gente pobre trabalha. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu conheço muita gente que foi pobre, nasceu na miséria e hoje é milionário. Eu conheço muita gente que não tinha condição de estudar, são doutores maravilhosos, são gente de um gabarito intelectual, financeiro e emocional tremendo. Então, tudo isso pode ser trocado, né? Como muita gente fala também da lei do karma. Para mim, a karma não existe, porque o que acontece na lei do karma é que ele diz, se eu te dou um tapa, você vai dar um tapa. Se você mata alguém, você vai ser morto. Não é verdade. Você pode trocar as coisas de acordo, trocando a sua forma de pensar consciente. As emoções atrapadas é algo assim muito, muito forte, porque eu experimentei isso na minha vida, eu sei exatamente o que eu estou falando. Quando você começa tudo o seu coração, né? E começa a sua consciência com o seu emocional, vai para o seu subconsciente, ele aí arquiva isso, processa racionalmente, se é bom, se é mal, não importa, ele manda de volta para o seu consciente. O seu consciente é a sua vida atual, o que a gente está falando aqui. Agora, se vocês estão me assistindo, você, olha, o Jorge está falando disso, blá, blá, blá. 10 anos depois, você vai se lembrar de que nesse dia o Jorge falou disso, disso, disso. Isso é o que é. Os sentimentos, deixa eu ver isso aqui, os sentimentos perdidos e confundidos, né, na nossa forma de pensar, genera todo esse problema. E às vezes você não consegue enfrentar os problemas porque é algo muito forte. Eu tive coisas acontecendo na minha infância que me marcou tremendamente até que eu cheguei uma área na minha vida que eu consegui ver quem eu sou e atuar em cima. E dizer, não, basta, eu não vivo mais no passado. E é muito interessante que a maioria das pessoas vive muito de um passado, né? E quando escapamos desses sentimentos, tem sentimentos que ficam dentro da gente. E quando nós entramos nessa fase, sente emoções atrapadas, aonde você se sente perdido, que você não tem para onde sair, e você está com um problema financeiro, emocional, você às vezes escapa em diferentes formas, né? Essas formas de escapar pode ser a bebida, pode ser gente que come muito, tem muita gente que tem muito sexo, tem gente que fuma, tem gente que faz drogas, e tem gente que se torna um compulsivo comprador. Esses são os 6 escapes que uma pessoa, que um humano, quando não está balanceado, vai fazer. Eu tive um paciente que ele tinha todos os 6. E eu trabalhei intensamente com ele, porque fazendo o que eu faço, que é coach de vida, né? Você começa a ver o lado positivo da pessoa. Eu, quando me aproximo de uma pessoa, não vejo o lado negativo. Mesmo que ela comente que está doente ou está com algum problema, eu não vejo isso. Eu vejo sempre que essa pessoa está bem, financeiramente, emocionalmente, de saúde, de paz, de tudo. Quando eu vejo isso e eu falo com ela, ela começa a assimilar esse tipo de positividade. E isso é o que a gente tem que fazer. Isso é coisa interessante. Então, o que acontece aqui é o seguinte, né? Se você tem tudo isso que eu já falei, positivo ou negativo, subconsciente, não interessa. Ele vai aceitar isso, vai processar e vai pôr para fora. Então, se você quer viver nesse círculo negativo, muito bem, por aquilo. A escolha é sua. Você quer viver num círculo positivo de amor, de boas finanças, de um trabalho maravilhoso, de um casamento maravilhoso, que você tem uma pessoa que te ama e tudo isso? Muito bem também. É uma opção. Nós temos realmente o livre-arbítrio de viver a nossa vida como nós queremos.
Mas não culpe Deus com esse negócio. Ah, eu tenho fé em Deus, né, que a minha vai trocar. A única pessoa que vai trocar aqui é você. Ele não vai trocar você para nada. Você tem que ter a fé de Deus, onde você sabe que você sabe que você sabe que as coisas vão trocar. Como eu conheço muita gente que nunca sai dos meus problemas, né? Às vezes você telefona para falar com uma pessoa, um amigo, uma amiga, e você pergunta como vai. Ah, eu estou bem. Parece que a pessoa está no cemitério, né? Fazendo um velório, e ela começa a falar de vários problemas. Então, quando você tem esse tipo de coisa, né, que você está falando vários problemas, o que você está fazendo? Você está botando mais poder nos problemas. Então, você tem que trocar essa percepção, essa parte emocional, né, para você poder começar a ter algo positivo. E creia-me, funciona. Funciona. Eu sou 500% a favor disso e funciona. Porque a minha vida trocou totalmente de todas as coisas que eu passei na minha infância. Então, começar a pensar positivamente é uma das formas dela. Associar com pessoas positivas, né? Se você está numa reunião que só a gente tem fazendo fofoca, falando de novela e de tristezas, olha, desculpa, eu estou muito ocupado, eu tenho que fazer um trabalho, não posso ir hoje nessa reunião. Ou se você chegou aí e tem muita gente que só está nessa fase, só olha, prazer ver você, desculpa, mas eu estou com uma coisinha que eu tenho que fazer em casa, mas eu vim aqui que era para dar um abraço em vocês, um beijinho, um abraço, obrigado, mas eu tenho que ir. Não fique perto dessas pessoas. Quando você se associa com gente positiva, a sua vida vai começar a trocar. Outra coisa também, escuta e leia mensagens positivas, né? Eu, por exemplo, quando eu estou nessa fase que eu não estou me sentindo muito bem por alguma razão, essas são as pessoas que eu escuto, que eu leio, Denzel Washington, Tim Urban, Elon Musk, são pessoas que eu respeito. Jeff Bezos, que é o criador da Amazônia, Steve Jobs, que foi o criador da Apple, a Patrick Bet-David, que é uma pessoa maravilhosa, Les Brown, que era uma pessoa pobríssima, que a mãe trabalhava limpando casa, e o cara hoje é maravilhoso, um dos melhores speakers. Dr. Joe Dispenza é uma pessoa que tem um respeito total. Greg Bates é outro um. Neville Goddard, esse é o meu mentor. Robert A. Russell, esse é outro mentor meu. E Paramahansa Yogananda. São meus mentores, esses três daqui. E Joe Dispenza também. Aliás, Steve Jobs, se você abrisse o iPad dele, ele só tinha um livro, nenhum mais, que era Yogananda, A Vida de Yogananda. Quer dizer, eu recomendo que vocês leiam, eu já li, é algo assim fascinante. Troca a sua forma de pensar para um lado positivo e automaticamente a sua vida troca. Financeiramente, emocionalmente, saúde, tudo troca. Entende? Muitas pessoas vivem também emoções do passado, né? E ela se torna adicta com isso, né? Eu me lembro que uma vez eu tive uma briga muito séria na minha família, porque eu fui lá pelo Natal, eu saí daqui, levei 1000 presentes, cheguei lá para passar Natal e algum membro dessa família só falava coisa negativa. Aí foi quando eu explotei. E nunca ninguém explotou com ele da forma que eu fiz. Mas é que chega um ponto que cansa, né? Você não pode viver do passado. Passado é passado, já passou. Quando você põe o seu passado no presente, ou está sempre repetindo, eu gostaria, eu tenho inveja dessa pessoa, ele fez tanto mal para mim. Fez.
Não vai fazer mais. Então, assuma. Isso significa que você está tirando o seu poder de ser o que você é, de ser um filho do mais poderoso Deus do mundo, e está dando poder para uma pessoa, está dando poder para um passado que não tem nada que ver. Então, a sua vida vai ser realmente um terror, né? E voltando ao que nós falamos antes, é a sua escolha. Então, o que você quer? É a pergunta. E, por outro lado também, né? Que pensamentos e sentimentos você está querendo criar no seu cérebro? Isso é algo que você tem que se perguntar. Porque se você quer querendo criar pensamentos negativos, ok? Eu não consigo fazer isso. Eu tenho muitas pessoas que falam, eu sou assim, eu não consigo mudar. Bom, você já falou, não consegue mudar. Então, viva a sua vida cheia de amargura, tristeza, pobreza, infelicidade, frescura, o que seja, né? É seu problema. Mas quando você começar a pensar o que você quer e que você decide que você quer algo positivo, 1000 portas vão se abrir. É como na Bíblia tem uma passagem que diz: o que você planta, você colhe. Isso não é nada mais nada menos que é mental. Outra coisa também, quem eu sou, e espere o melhor. Não espere nada pior na sua vida. Amanheça de manhã e fala: hoje é um dia maravilhoso, eu vou ter uma vida maravilhosa. Só coisas boas vão vir para mim. Eu espero o melhor dos melhores hoje. Quando você começa a amanhecer assim, prepare-se, porque coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Entende? Também outra coisa que é importante, conta suas bendições. Suas bênçãos, né? Muitos de vocês têm uma casa, têm comida, têm um dinheirinho, têm a sua saúde, tem amigos, tem um celular que você pode chamar uma pessoa e conversar. Tem, sei lá, tem 1000 coisas aí. Quando você começa a contar suas bênçãos, você vai começar a ver que você é muito importante, que você pode trocar. E quando você começa a contar suas bênçãos, Deus vai te dar muito mais bênçãos. É quando você olha a sua carteira, né? E você, eu tenho uma nota aqui de 10. Muito obrigado que eu tenho uma nota de 10. Quando você começa a abençoar a sua carteira, você vai começar a notar que coisas, oportunidades, dinheiro vão começar a vir para você. Se você começa a abençoar os seus amigos, mais amigos vão chegar para você. Então, é muito importante que você comece a contar suas bênçãos. E agradecer, né? Comece a agradecer. Agradecer é fatal. Quando você agradece, não tem outra. Não tem outra. Eu espero que vocês não tomem a minha palavra direta, entende? Mas experimente. E outra coisa também que é importante, ajude uma pessoa, né? Quando você ajuda uma pessoa, você vai ver que você tem muita coisa para dar. Uma ajuda a uma pessoa pode ser uma palavra de amor, ou você viu uma pessoa necessitar de um pratinho de comida, compra uma comida, ou compra 1 quilo de arroz, dá para a pessoa, né? E outra coisa também que é muito importante aqui é que você sempre fale com você: eu posso, eu tenho tudo para ser feliz. Eu posso. Você nunca deve dizer, eu vou tentar, eu não sei, talvez, né? Não, eu posso. Eu sou Jorge, como eu, não tem outro. E eu sou o melhor dos melhores em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho, em tudo que eu penso. Então, começa a pensar positivamente, você vai ver a sua vida transformar-se em 180 de uma forma que você não vai crer. Impeça a criar um mapa do seu futuro oposto de viver no registro passado. Uau! Isso é muito forte. Muito forte. Quando eu li isso do Dr. Joe Dispenza, eu fiquei literalmente 2 horas pensando nessa frase. Entende? É muito importante que você comece a criar um mapa, uma visão,
algo do que é o que você quer no seu futuro para você. Em vez de ficar pensando de algo do passado. Ah, eu nasci pobre. Ah, minha mãe fazia assim comigo. Ah, o meu irmão me batia. Ah, eu fui abusado. Ah, eu fiz... Tudo foi. Não é agora. Então você tem que trocar. Porque se você não trocar, você vai passar 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos sempre nisso, né? No passado. E quando você olha para trás, vai chegar um tempo na sua vida que você vai ser português, claro, né? Porra! Eu tive tudo para fazer feliz e eu não tive ação. Aí entra uma fase de arrependimento total, onde literalmente você não quer fazer isso. Então, por favor, tome controle da sua vida. O processo de transformação começa com a imaginação. Imaginação é... Deus é a imaginação, e eu falo isso abertamente. Ele imaginou o mundo, ele imaginou o rio, as pedras, ele falou, vem a luz e tudo mais, e as coisas aconteceram. Imaginação somos nós. O que você está vivendo hoje, você criou. Então, se você não está contente, começa a imaginar algo maravilhoso. Começa a deixar o passado e põe sentimentos, né? Essa é a fórmula para você. E eu vou fazer um vídeo só de imaginação, que é algo muito importante. Mas a fórmula essencial para você ter uma vida maravilhosa começa na sua imaginação. E quando você põe sentimentos e emoções e viva no futuro, né? Você não precisa saber o processo pelo qual você vai ser rico, vai ter saúde, vai viver numa casa maravilhosa, vai ter tudo na sua vida. Você não precisa saber isso. A única coisa que você tem que fazer é viver nesse momento, através da sua imaginação. E quando você faz isso, sua vida vai trocar. A mente subconsciente começará a viver uma nova realidade e começa a reconectar novas neurônios no seu cérebro, criando essa vida que você quer. É um processo que às vezes é até difícil, ou até parece sonhador, né, de explicar, mas realmente é uma realidade total. Eu sei porque eu criei e eu vivo uma realidade maravilhosa que eu nunca tive na minha vida. Então, o que eu estou fazendo aqui é passar essa informação para vocês. A sua nova personalidade criará uma nova realidade. Uau! Então, se você cresceu com a personalidade de tristeza, de uma família que tinha bêbados e drogados e problemas e não sei o quê, quando você começa a criar essa nova personalidade, uma nova realidade vai surgir na sua vida. E essa nova realidade vai ser incrível, mas assim, incrível. Portas vão começar a se fechar, pessoas que não têm mais que estar na sua vida vão começar a sair, pessoas que têm que entrar vão começar a chegar, a sua vida financeira, emocional, de saúde vai começar a trocar assim, de uma forma que você vai ser, uau, o que está acontecendo? E muita gente vai começar a falar, olha, eu quero o que você tem. Porque você vai ver assim, um sorriso nos lábios, com uma alegria constante, com uma vida alegre, feliz, vivendo assim, algo assim, maravilhoso, em vez de estar assim, amargurado, triste, né? E você vai começar a ajudar pessoas que têm necessidade de ajudar. E as pessoas vão falar assim, eu quero o que você tem. O que aconteceu com você que você, sei lá, está com uma outra aparência, né? Algo assim maravilhoso. Então, supraconsciente, falar do supraconsciente agora, que é o que eu mais gosto nisso, né? Realmente é um fuxico muito sério. Tudo que você pensa se manifesta. Isso é a realidade, por isso que é importante que você pense positivamente. Não existe um desejo mais quando você está no supraconsciente. Nada porque a sua vida já tem. Então, se você quer prosperidade,
Começa a pensar prosperidade. Começa a viver próspero. Se você começa a sair, se sentir próspero, então você bota uma roupinha bonitinha, você caminha assim com a cabeça para cima e mais de pé e tranquilo, entende? As pessoas falam, tem algo acontecendo com Maria, com José, com Pedro, que não sei o que é diferente, mas ele está assim com uma atitude assim de ponente, de que ele está em controle da vida dele, entende? Isso é muito importante. E você também, você para de desejar as coisas porque você não tem necessidade de desejar aquilo que você já tem. Entende? Então, isso é a parte do supraconsciente, que é a quinta dimensão. Muito importante. E é algo que realmente é maravilhoso. Quando eu fizer o vídeo de imaginação, vocês vão ter um entendimento muito melhor disso. Mas isso aqui é a parte principal. Se você entende isso, o resto vem normalmente. E isso é o que se chama a mente divina, que é viver da fé de Deus. Então, fé em Deus. Porque aí você vai começar a observar as pessoas que vivem com fé em Deus, né? As pessoas que vivem com fé de Deus. É onde as coisas começam a acontecer. Isso é o que aconteceu com esse meu amigo lá no interior, né? Ele está vivendo uma vida agora de fé de Deus, onde ele conseguiu um trabalho maravilhoso, o dinheiro já não é mais problema, ele está feliz, está contente, ele está assim, animado, entende? Isso para mim é maravilhoso. Eu me sinto assim super orgulhoso dele, entende? Uma coisa também que é muito importante, você tem que passar tempo em silêncio. Deus não reconhece nada de perturbação, tristeza, melancolia, não. Quando você entra em silêncio, você entra naquela paz. Essa paz de Deus é a mesma coisa que Jesus falou com o mar, né? Quando os discípulos eles estavam pescando e o mar estava bem turbuloso, né? Ele falou assim, paz, paz, tem paz. E o mar se acalmou. Então, o valor de silêncio, o valor de meditação diária é muito importante. Nessa meditação, não existe tensão, querer, desejo, pensamentos. Só existe uma conexão total com a consciência divina. Essa consciência divina é Deus em você. Muita gente pensa que Deus está lá no céu, o diabo está no inferno. Não. O diabo e Deus está dentro de você. E tudo isso que acontece é o seguinte, é o que você crê, é o que você põe aqui na consciência. Se você entra nessa fase de silêncio, é muito importante, né? Essa comunhão, né? Eu nunca me canso de ver os papas, né? É como eu vi quando o Papa Francisco foi visitar México e ele teve aquele momento com a Virgem de Guadalupe, né? Ele sentou na cadeira, em frente da imagem. Ele tinha um olhar tão intenso para a Virgem que qualquer momento que você vê um Papa num lugar, né, que ele conversa com o santo ou com Deus, ou na imagem de Jesus, ele tem essa conectação. Isso eu senti na minha mãe, em Minas. Quando eu visitava ela, uma vez nós fomos na capelinha do santo, né? E ela ficava horas, mas eu tinha que falar, mamãe, vamos? Ela disse, vamos. Ela estava com tanta comunhão com o santo, entende? Isso não importa se você é católico, espírita, cada um com a sua, entende? Mas o mais importante que eu estou falando aqui é que você entre em comunhão com Deus, entre em comunhão com aquele ser maravilhoso que é você. E a única forma que você vai fazer isso é quando você está em silêncio.
Nesse momento, você não precisa pedir por nada, você não precisa orar para nada, você não precisa falar, lá, 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 nada disso. Simplesmente silêncio. Ele é o seu pai. Você é o filho pródigo que está indo para ele. Ele vem para você, te abraça. E quando ele te abraça, ele sabe dos seus problemas. Ele sabe tudo de você. Por isso que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, você é como na parte da Bíblia também que diz: entra no seu guarda-roupa, fecha a porta e reza. Esse guarda-roupa é muito interessante, porque eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, mas uma vez eu tinha uma casa enorme, eu tinha um guarda-roupa enorme, e uma vez eu realmente fiz isso, literalmente. Eu entrei no guarda-roupa, fechei a porta e fui rezar lá, né? E aí depois eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui no guarda-roupa, entende? Esse guarda-roupa é a presença de Deus em você. Esse silêncio, quando você começa o seu dia em silêncio, se você tira 10, 15, uma hora, o que seja, para você estar em silêncio, conectado com a consciência divina, onde existe sabedoria, existe amor, paz, tranquilidade, a sua vida vai trocar de uma forma, é fatal. É um fuxico seríssimo. É onde você realmente se encontra. Entende? E quando você começa a entrar nessa consciência, tudo aquilo que você pensa começa a se manifestar. Então, é muito importante. Eu recomendo isso em 1000% para todos vocês. E quando você fizer isso, você vai ver a sua vida trocar. Isso aqui eu vou falar um pouquinho do segredo, né? O segredo, o que é? Tudo aconteceu com... Tem um livro que o Wallace D. Wattles foi um escritor do século XVII de 18 para 19, né? Ele então escreveu A Ciência de Ser Rico. Essa ciência de ser rico é interessante porque é toda essa parte quântica, é toda essa parte metafísica, é toda essa parte religiosa. É incrível esse homem, como ele pensou nessa fase, né? E o que escreve esse cara. Rhonda Byrne, ela, quando leu esse livro, que é um livro pequenininho, são 60 páginas, ela comprou o direito desse livro e foi o que ela escreveu, O Segredo. O segredo não é nada mais, nada menos de tudo que eu falei hoje para vocês. É isso. Não tem outra coisa, entende? A fórmula toda está como você vê o seu consciente. Então, eu vou fazer uma parte aqui do coisa, né? O Wallace Walters, no livro dele, ele escreveu uma coisa que é muito interessante, que se chama há um material pensante do qual todas as coisas são feitas e que, em o seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. O que é esse interespaço, acho que eu escrevi isso errado, não é? Mas, do universo é a sua mente. E esse material não é nada mais, nada menos do que a sua imaginação. Então, quando você imagina algo, isso assume uma intensidade total na sua vida. Pode ser... É como... Para que a pessoa criou um lápis, uma caneta, alguém imaginou isso. Entende? Quando você vê um celular, alguém imaginou um celular. Isso não nasceu por nascer, alguém imaginou. É como o criador da Apple, né? Ele trabalhava na garagem dele, ele imaginou, ele deitou, pensou, imaginou e começou a criar. Então, isso é o que ele está falando. Depois ele vem falar que um pensamento ou uma imaginação nessa substância, que é a sua consciência, que vai para o seu subconsciente, produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Se vocês analisarem isso, é verdade.
É como na Bíblia diz, né? O que você planta, você vai colher. Então, se você não tenta plantar arroz querendo colher milho, porque não vai passar, né? Ele também falou, outra coisa, que uma pessoa pode formar coisas em seus pensamentos. E ao imprimir seu pensamento na substância amorfa, que é o seu subconsciente, pode fazer que a coisa que ele pensa seja criada. É tudo que eu falei hoje. Entende? Para fazer isso, a pessoa deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Vou repetir isso que é muito importante. Para fazer isso, a pessoa tem que passar da mente competitiva. O que é essa mente competitiva? É a mente de orgulho, é a mente de envia, né? Ah, ele tem mais que eu, ele tem um carro que eu quero, eu não sei porque ele tem tanto, eu não tenho nada. Você não tem nada porque você não está criando. E aí é que fala que você tem que sair da mente competitiva, onde são pessoas que desejam as coisas dos outros, e em realidade ele está querendo tudo grátis. Pode vir grátis para você, mas você tem que começar aqui. É a mente criativa. Há um material pensante, do qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original, que é a sua criatividade, que é você pensar, permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo. Isso é muito interessante, porque hoje existe, o Dr. Joe Dispenza faz muitas pesquisas físicas, né, a respeito disso. O universo é abundante, a mente criativa do universo, a mente de Deus é uma mente onde cada um de nós que pensamos nessa mente. Quando você quer coisa dessa mente, você pensa e a coisa vem para você. É quando às vezes você está pensando numa pessoa e 1 hora, ou 2 dias, ou um dia, ou uma semana, essa pessoa te chama. O que acontece? É porque você mandou essa energia para essa consciência divina. Isso é o que acontece na Havana mesmo. Então, quando você começa a criar um pensamento, que existe essa parte, né? a criadora, não competitiva, nesse interespaço do universo, onde você, no estado original, permeia, penetra, preenche, isso vai voltar para você. É o que acontece quando você sai do consciente para o seu supraconsciente. Se vocês não estão entendendo isso, eu recomendo que você reescute isso de volta. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uau! Realmente é verdade. Por isso é que é importante vocês terem consciência do que vocês estão pensando. Principalmente quando você está dirigindo, tomando banho, está sozinho, né? Tendo essa conversa interna com você, é muito importante, que o que você está fazendo aí, nada mais, nada menos, criando toda essa, principalmente nesse momento, as suas emoções estão assim à flor da pele, os seus sentimentos estão extremamente intensos. Por isso é que eu disse que quando você quer criar uma coisa nova, uma nova personalidade na sua vida, de ser com saúde, de ser financeiramente independente, de ter uma vida melhor, uma casa, o que seja, não importa. Você tem que começar a pensar nesses momentos seus, sozinhos, coisas positivas. E viva essa emoção tão intensa de já ter isso. Viva nesse momento de ter isto. Isso é o que nós vamos conversar nessa parte no outro vídeo. Uma pessoa pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir o seu pensamento na substância amorfa, pode fazer que a coisa que ela pensa seja criada. Se vocês realmente analisar a sua vida e ver onde você está vivendo, você criou isso dessa forma. Não tem outra. Não tem outra. Não tem outra razão, não tem outra condição. E não existe nada de você falar, foi o desejo de Deus, eu estou assim porque Deus quer. Não, não tem nada de Deus quer, porque o que Deus quer é sempre positivo.
Você está assim porque você criou isso. Porque você está vivendo num passado em emoções negativas que não tem nada a ver com você agora. Então começa a trocar. Para fazer isso, a pessoa deve passar da mente competitiva, outra repetição aqui, né? Para a mente criativa. E o que é isso? Imaginação. Começa a imaginar você dessa natureza. Quando você começa a imaginar e quando você começa a botar na sua imaginação os sentimentos que se sente daquilo que você quer, já ter aquilo que você quer, uau! E nesse momento você vai dormir. Então, antes de dormir, o que você tem que fazer é imaginar o que você está querendo na sua vida. Quando você imagina aquilo que você está querendo na sua vida, você põe essas emoções. E a emoção é que você já tem isso na sua vida, você não vai ter processo de prazer, não, você já tem. Aí qual é a emoção que você sente quando você tem isso? Por exemplo, você tem um problema de saúde, você já não tem mais. Aí como é que você vai sentir quando você tem saúde? Aí fica contente, alegre. Quando você está nesse momento de emoção, de alegria, de contentimento, que você está com saúde, ou que você tem um trabalho que você quer, ou você tem uma conta bancária da forma que você quer, você dorme. Quando você faz isso, o seu subconsciente vai trabalhar para você. E o que ele vai trazer para você, a sua vida, quando começar a transformar, vai ser algo assim que não posso explicar, entendeu? Maravilhoso. Muito obrigado pela participação e assistir o meu canal de YouTube. Por favor, se subscreva para ele e faça um comentário também. Falou? Muita paz. Eu desejo o melhor para vocês.